Você já ouviu falar dos Nefilins? Seriam eles gigantes poderosos, filhos de anjos caídos e mulheres humanas, ou apenas um mito que se distorceu ao longo dos séculos? O que a Bíblia realmente diz sobre essas misteriosas criaturas que habitaram a Terra antes do dilúvio? Durante anos, teorias e conspirações surgiram, misturando mitologia, crenças religiosas e até mesmo especulações sobre fósseis ocultados. Mas qual é a verdade? Hoje vamos separar fatos de ficção. Vamos mergulhar nas escrituras, analisar os textos originais, explorar registros históricos e confrontar os mitos populares. Você verá que o que sabemos sobre os Nefilins pode ser muito diferente do que você imaginava. Então, fique até o final, porque essa jornada pode mudar completamente sua visão sobre esse enigma bíblico. Na Bíblia, os Nefilins são mencionados em um dos versículos mais misteriosos do Antigo Testamento. Gênesis 6:4, que diz: "Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e delas tiveram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens de renome." Mas quem são esses filhos de Deus? Essa é a grande questão que há séculos divide estudiosos e teólogos. Há três interpretações principais. A primeira sugere que filhos de Deus eram anjos caídos que desobedeceram a Deus e tomaram mulheres humanas como esposas, dando origem a seres híbridos, os Nefilins. Essa visão é defendida por textos extra-bíblicos como o livro de Enoque, que descreve anjos chamados vigilantes corrompendo a humanidade. A segunda teoria afirma que os filhos de Deus eram descendentes da linhagem de Sete, o filho de Adão que permaneceu fiel a Deus. Nesse caso, o texto falaria sobre uma mistura entre os justos descendentes de Sete e as mulheres da linhagem de Caim, que haviam se desviado. A terceira interpretação sugere que os filhos de Deus eram simplesmente reis e governantes poderosos que abusavam de seu poder, tomando várias esposas e gerando uma linhagem de guerreiros formidáveis. O termo gigantes, nesse contexto, seria mais figurativo do que literal. Mas de onde vem a ideia de que os Nefilins eram seres sobre-humanos? Parte desse conceito surgiu da tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, que usou o termo gigantes para traduzir Nefilim. Isso levou muitas pessoas a assumirem que esses seres eram colossais. Mas será que a palavra original realmente indica um tamanho físico extraordinário? Ou estamos interpretando errado? Ao longo dos séculos, a imagem dos Nefilins foi romantizada. Em livros, filmes e até mesmo em alguns círculos religiosos, eles são apresentados como titãs, semideuses ou até mesmo seres divinos caídos do céu. Algumas pessoas os associam a civilizações avançadas ou a seres com habilidades sobrenaturais. Mas a Bíblia realmente diz isso? A verdade é que o texto bíblico não dá detalhes específicos sobre a aparência ou os poderes dos Nefilins. O que sabemos com certeza é que eles foram mencionados antes do dilúvio e que a corrupção da humanidade foi um fator decisivo para que Deus trouxesse o juízo sobre o mundo na época de Noé. Mas se os Nefilins foram destruídos no dilúvio, por que há relatos de gigantes depois disso? A Bíblia menciona figuras como Golias, que era descrito como gigante em seu tempo. Isso significa que os Nefilins voltaram a existir? Alguns sugerem que um novo grupo de gigantes pode ter surgido após o dilúvio, mas sem qualquer ligação com os originais de Gênesis 6. Outra possibilidade é que o termo gigantes tenha sido usado para descrever pessoas extremamente altas e fortes, sem relação com seres sobrenaturais. Agora chegamos a um dos pontos mais polêmicos. Existem evidências arqueológicas dos Nefilins? Ao longo dos anos, rumores sobre esqueletos gigantes encontrados em diferentes partes do mundo têm alimentado especulações. Algumas imagens circulam na internet, mostrando supostos fósseis enormes sendo desenterrados, mas a maioria dessas evidências foi desmentida como fraudes ou manipulações digitais. A ciência moderna não encontrou provas concretas da existência de uma raça de gigantes bíblicos.
Mas isso não significa que os relatos antigos devam ser ignorados. Muitas culturas ao redor do mundo possuem histórias sobre seres gigantes, o que levanta a questão: esses mitos podem ter uma origem comum baseada em eventos reais ou são apenas criações de diferentes sociedades? Independentemente de como interpretamos os Nefilins, há uma mensagem poderosa em sua história. A corrupção da humanidade e a necessidade do juízo divino são temas centrais nesse relato. A Bíblia nos mostra que Deus não tolera a maldade desenfreada, mas também oferece uma oportunidade de redenção. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que os Nefilins foram realmente gigantes sobrenaturais? Ou seriam apenas uma metáfora para algo maior? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com alguém que também tem curiosidade sobre esse tema. Um forte abraço e até a próxima!